Para quem olha de fora, o Japão parece um paraíso. Tecnologia avançada, robôs, taxas de criminalidade quase inexistente, uma cultura incrível, empresas famosas por todo o mundo, população saudável e ainda é a terceira maior economia do mundo. Sim, tudo isso é verdade, mas existe um lado sombrio no Japão que poucas pessoas fora do país conhecem. Nós rodamos o globo para descobrir os detalhes dessa terrível realidade do Japão e vamos revelar tudo para você no vídeo de hoje. Apesar de ser uma das grandes promessas para se tornar uma potência econômica há algumas décadas atrás, com potencial para superar os Estados Unidos e até mesmo a China, alguns acontecimentos levaram o país a um declínio econômico jamais visto, o que mudou para muito pior a vida de uma grande parte de sua população que sofre as consequências até hoje. Atualmente, essas pessoas representam 15% da população japonesa. Elas não possuem empregos, praticamente não têm contato social, ou seja, vivem escondidas e infelizes, e por isso são conhecidas como a Geração Fantasma. E você vai entender por que o Japão passou de uma promessa de superpotência econômica para um país que esconde no mundo boa parte de seus cidadãos. Na década de 80, o Japão era visto como a China é vista hoje. Um país com potencial econômico para superar os Estados Unidos e assumir a liderança econômica mundial. Porque naquela época a China ainda não tinha iniciado a sua estratégia de crescimento exponencial. Inclusive, diversos filmes e documentários prevendo a liderança econômica do Japão foram lançados na época, como Viver ou Morrer, Blade Runner e Sol Nascente. Alguns artigos mais ousados sugeriam que empresas japonesas iriam crescer a ponto de comprar todas as empresas americanas. Todos esses filmes, documentários e artigos utilizavam como base 3 décadas de crescimento acelerado da economia japonesa, um fenômeno que estava sendo chamado de milagre japonês. O crescimento econômico japonês era visto como superior ao modelo ocidental e difícil de ser copiado, porque ele unia a agilidade de grandes empresas com o poder financeiro do governo e essas alianças eram chamadas de Keiritsu. Os Keiritsu, ao mesmo tempo, alavancavam os investimentos japoneses dentro e fora do país e bloqueavam o crescimento de empresas estrangeiras no Japão. Com essa estratégia, as empresas listadas na Bolsa de Valores japonesas cresciam rapidamente, mostrando para o mundo a eficácia do sistema japonês que parecia perfeito e inabalável. Os cidadãos japoneses, que estavam iniciando carreiras na época, estavam certos de que só precisariam de um diploma e um emprego em uma grande empresa para garantir um futuro tranquilo para eles e para seus filhos, até que algo inesperado aconteceu. Já que você chegou até aqui, vamos pedir uma ajuda sua para ajudar o canal a crescer. Curta esse vídeo para o YouTube recomendar outros vídeos parecidos com esse e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. O crescimento econômico exponencial que já estava acontecendo há mais de 30 anos, a geração massiva de renda, preços de imóveis subindo, o que indica uma economia forte, tudo levava o mundo a acreditar que aquilo duraria por muitos anos. O governo japonês, em meio à abundância financeira, concedia empréstimos sem se preocupar com quem eram os credores, independentemente se eram para empresas ou pessoas. Eles queriam ver a economia continuar crescendo. Ao mesmo tempo que o Banco Nacional do Japão continuava imprimindo dinheiro para alavancar a economia aquecida, até que a bolha estourou. Em meados da década de 1990, o mercado de ações japonês acumulava uma queda de 43%. A inflação no país disparou, fazendo com que o dinheiro em circulação no país valesse muito menos e os cidadãos ficassem cada dia mais pobres. Diversos escândalos de corrupção, empréstimos gigantescos para as chamadas empresas zumbis foram descobertos, mostrando que o investimento que deveria continuar alavancando a economia japonesa não teria nenhum tipo de retorno. E pior do que isso, alguém ia ter que pagar aquela conta mais cedo ou mais tarde. Em menos de uma década, o Japão passou de maior promessa econômica mundial para um país com sérios problemas, que estavam refletindo em vários aspectos da sociedade, inclusive na saúde financeira e mental da sua população. Para entender como a geração fantasma foi criada, é preciso entender como funciona o sistema de contratação japonês por parte das empresas, que é bem diferente do sistema ocidental. Assim que acabam a faculdade, os japoneses recém-formados passam por uma seleção chamada Shūshuku Katsudo, uma espécie de vestibular que vai ser analisado pelas empresas para contratarem os melhores candidatos. As empresas japonesas tradicionalmente só contratam recém-formados para que esses jovens continuem a desenvolver a sua carreira dentro da empresa ao longo dos anos, o que em japonês é chamado de Shushinkoyo, ou a vida de emprego.
Outra característica do modelo de contratação japonês era de fazer contratações apenas uma vez por ano. Então, os universitários japoneses se preparavam durante todo o período da faculdade para garantir que assim que se formassem, conseguiriam agarrar uma única oportunidade de ter estabilidade na vida, o que durante as décadas de crescimento econômico era muito fácil, pois as empresas cresciam em ritmo acelerado e precisavam contratar muitas pessoas. O grande problema para os recém-formados japoneses aconteceu no momento em que a economia começou a declinar. Ou seja, quem saiu da faculdade durante a década de 1990 começou a enfrentar um problema gravíssimo. As empresas continuaram mantendo seus funcionários mais antigos, fazendo carreira ao longo do tempo. Porém, como essas empresas estavam com dificuldade para crescer devido à crise econômica, elas não estavam mais contratando os recém-formados, e o quase inexistente volume de contratações se alongou por vários anos, deixando milhares de pessoas recém-formadas desesperadas. Essas pessoas sabiam que se não fossem contratados naquele momento em que estavam saindo da faculdade, teriam muita dificuldade de encontrar um emprego digno depois. E foi exatamente isso que aconteceu com a grande maioria dos jovens que se formaram entre as décadas de 1990 e 2010. Esse período ficou conhecido como a Era do Gelo da economia japonesa, e foi onde nasceu as pessoas que atualmente vivem escondidas da sociedade, também conhecidos como a Geração Fantasma. E você vai entender agora porque essa geração é um problema para toda a economia japonesa atual. Sim, viver escondido da sociedade, sem um emprego digno, sem dinheiro suficiente para pagar as contas, sem ter filhos e sem aproveitar a vida é muito ruim. Mas o problema é muito mais grave do que isso. A geração fantasma é composta por aproximadamente 17 milhões de pessoas com idades entre 30 e 50 anos. As pessoas dessa idade, em todas as economias do mundo, são a parte da sociedade que está mais ativa economicamente, comprando carros, casas, pagando as despesas dos seus filhos, ou seja, colocando dinheiro em circulação para a economia andar. Atualmente, é como se o motor da economia japonesa estivesse operando sem a sua principal engrenagem, fazendo com que o resultado fique bem longe do esperado. Então, unindo toda a vergonha que a geração fantasma vive por estar longe do que a sociedade japonesa espera dos seus cidadãos, possuindo bons empregos, carros do ano e filhos em boas escolas, e com um buraco na economia criada entre as décadas de 1990 e 2010, o Japão passou a possuir um lado obscuro que não mostra ao mundo. Mas nós, da Elite Global, trouxemos todos os detalhes para você. Então, se você chegou até aqui, curta esse vídeo para o YouTube recomendar outros vídeos parecidos com esse e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Aproveita e também assista o vídeo que está aparecendo na tela, que preparamos especialmente para os nossos espectadores. Um abraço e até o próximo vídeo.